Então tá. Pessoal, para nós começarmos a conversar sobre a legislação de proteção de dados pessoais, a primeira coisa que me parece que é importante, nós pensarmos por quê, né? Por que que o Brasil, mas não só o Brasil, a Europa e diversos outros países do mundo começaram a trabalhar e sancionar leis de proteção de dados pessoais? E para nós começarmos a olhar esta lente, uma primeira informação, agora no mês de março, a, a Apple ela foi multada na Europa, ela recebeu uma multa de 2 bilhões de dólares no mês de março. É claro que para nós, enquanto indivíduos, pessoas, isso é um dinheiro, pelo menos para mim, né, inimaginável, mas isso não é nada para a Apple. O faturamento dela no primeiro trimestre desse ano foi de 120 bilhões de dólares. Então, claro que tem custo operacional, uma série de coisas, né? Mas uma multa de 2 bilhões não significa muita coisa para uma empresa que no primeiro trimestre teve um faturamento de 120 bilhões. E por que então, né? Por que que a Europa vem multando e atuando essas empresas? Porque, veja só, atualmente 75% do mercado de armazenamento de dados, e aqui nós começamos a falar de dados pessoais, estão na mão de três grandes big techs, a Amazon, a Google e a Apple. E quando você tem um mercado com essas empresas com poder tão grande, isso envolve poder político. Nós estamos vendo agora mesmo uma grande big tech tentando fazer ingerência no nosso país por meio de falar, não vou respeitar a legislação nacional de vocês. Né? Então, isso tem poder político, isso tem poder econômico, isso tem poder de mineração de dados. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Isso tem poder de verificação e criação de redes, poder de influência. Então, não só por isso, mas por isso também que essas legislações são importantes. Claro que eu comecei falando aqui de grandes empresas, mas a legislação aplica-se a empresas de qualquer porte. Não exatamente qualquer porte, mas à frente começa a falar essas distinções. Então, esse é o primeiro assim cenário, a primeira lente de observação. Agora, para nós começarmos a avançar, eu já queria logo de plano começar a tratar alguns conceitos da lei e depois eu vou avançar em outros elementos, mas até para esclarecimento, esses nossos três encontros eu pretendo dividi-los da seguinte forma. Nesse primeiro encontro, nós falamos já de alguns conceitos da lei, nós entendemos um pouco mais o que significa essa coisa chamada dado pessoal e privacidade, né? E também falar das hipóteses onde você pode tratar dados pessoais. No segundo encontro nosso, na semana que vem, nós vamos finalizar essa parte de tratamento de dados pessoais e vamos começar a falar de um conceito muito importante, que é privacidade por concepção por padrão, Privacy by Design by Default. No terceiro encontro, nós fechamos essa temática e vamos falar sobre governança de dados. Né? Então, é um pouco essa programação dos encontros. Então, para começar, a nossa legislação, ela traz formalmente essas duas categorias de dados. Então, ela vai falar que o dado pessoal é todo e qualquer tipo de dado que torna uma pessoa natural. Pessoa natural é ser humano, identificada ou identificado. Disso aqui, nós já extraímos algumas informações. A primeira informação é que esta lei não se aplica a dados negociais de empresas, que pese, muitas vezes, dados negociais são dados pessoais. Mas quando eu falo que não se aplica a dados negociais, eu estou falando, por exemplo, não se aplica sobre quanto que uma empresa gasta com operação, quanto que ela gasta de manutenção predial, quanto que ela gasta de energia elétrica, quanto que ela gasta de manutenção de frota de veículos, frota aérea, quanto que se gasta em relação ao rebanho bovino. Não. Apesar dessas informações poderem estar protegidas por sigilo, poder estar protegida por propriedade intelectual, essa legislação aplica-se ao dado da pessoa natural, seres humanos, independentemente da sua idade, da sua orientação religiosa, da sua orientação política, da sua condição social. Sendo pessoa natural, essa lei aplica-se a ela, a proteção dos seus dados pessoais. E isso é tão importante porque na semana passada nós falamos um pouquinho sobre direitos fundamentais, né? Que no Brasil, uma mudança que houve na Constituição em 2020, lá no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos fundamentais, no inciso 69, consta agora que no Brasil a proteção do dado pessoal é um direito fundamental. Ou seja, todo cidadão brasileiro tem como direito fundamental a proteção dos seus dados pessoais.
além desse direito fundamental, quais são outros exemplos de direito fundamental? Direito à vida, direito à privacidade, direito à saúde, direito à segurança, direito a tratamento digno, direito à vida. Veja que tudo isso são direitos fundamentais. E, então, a proteção de dados pessoais no Brasil, ela está no mesmo patamar desses demais direitos, ok? Agora, quando ela fala, isso aqui é uma extração direta da lei, né? Dado pessoal, informação relacionada à pessoa identificada, isso é fácil, porque pessoa identificada é nome, endereço, CPF, é uma própria fotografia, né? Um vídeo, você já identifica a pessoa de plano. O ponto que começa a surgir é o termo identificável. O identificável é quando você não consegue identificar a pessoa de forma direta, mas você faz alguma correlação de dados e a partir dessa correlação de dados você consegue tornar a pessoa identificável. O exemplo que eu sempre utilizo, e daí eu vou pedir a interação de vocês aqui no chat para ver quem vai descobrir de que eu estou falando. Se eu começo a falar assim, olha, eu vou dar alguns fragmentos de informação para nós enxergarmos o que é identificável, né? O primeiro fragmento é, eu estou falando de um homem. Poxa, é uma informação, um fragmento de informação. É um homem, mas é muito vago. O segundo fragmento, eu estou falando de um homem negro. Bom, talvez não consiga identificar. Um terceiro fragmento é homem negro norte-americano. Vou dar um quarto fragmento: homem negro norte-americano ex-presidente. Alguém consegue identificar de quem eu estou falando? Pronto, É, tem que ser Guilherme Barack já falou aí, Obama, ó. né? É. Percebe? Em nenhum momento eu falei Barack Obama. Mas, a partir desses fragmentos de informação, vocês correlacionaram isso e falaram, é o Barack Obama. Então, o termo identificável é exatamente isso. Agora, pensem vocês, como a gente começou a falar das Big Techs, por exemplo, que tem imensas bases de dados e começam a correlacionar esses dados. Qual é o que nós chamamos aqui de perfil digital que ele tem a respeito de cada um de nós? Porque, vejam, lá na política do Google, por exemplo, né, do Gmail, lá tem explicitamente na política ou na declaração de privacidade do Gmail, explicitamente lá informado que quem utiliza o serviço Gmail gratuito, os dados serão automaticamente minerados. E mesmo após você excluir a sua conta, os seus dados não serão excluídos. Mas não é só em relação ao Gmail. Se você usa a nuvem do Google, aquela nuvem entre aspas, gratuita, porque já falamos sobre isso, né? Quando você não paga com dinheiro, você está pagando com dados. Se você armazena ali vídeos, fotos, imagens, os algoritmos também estão minerando isso. Então a gente começa a perceber que esses grandes big datas, quando nós falamos eu acho que quando chegamos em IA, a gente vai falar um pouquinho sobre data swamp, né, essas coisas dos big datas, né? Data lake, data swamp, primeiro data swamp, depois data lake, vamos entender um pouquinho essas organizações de dados, mas o ponto é, essas grandes plataformas, as Big Techs, e aqui eu não tenho nada contra a Big Tech, só estou aqui fazendo um diálogo, né? Elas têm um volume de dados muito grande a nosso respeito, que permite nos tornar identificáveis. A pergunta que começa a surgir é: identificáveis para qual finalidade? A qual finalidade esses dados são utilizados? Eles são vendidos? Eles são comercializados? Eles são vendidos, de repente, para empresas de seguro? Então, por exemplo, de repente, eu fiz um exame médico, porque não me sinto bem. Nesse exame médico, detecta que eu sou uma pessoa portadora de lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, né? Eu posso ter crises severas. Eu pego esse exame médico, armazeno lá no meu drive do Google. A Google minera meu dado, sabe que essa pessoa aqui, além, então, agora tem lúpus. Mas além de ter lúpus, eu tenho uma vida de tal forma. E se essa informação, de repente, é vendida para uma empresa de seguro de saúde? E daí, quando eu vou lá tentar contratar um serviço de seguro de saúde, porque eu descobri que eu tenho uma doença autoimune, eu preciso, enfim, buscar uma segurança de saúde, essa empresa cobra de mim um valor muito além do que seria razoável no mercado. Então, e eu aqui sem saber por que isso está acontecendo. Então, é sobre essas coisas dessa natureza que nós estamos conversando quando falamos dessa legislação. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Agora, dado pessoal sensível é uma outra categoria de dados que a legislação entende que são dados que podem colocar em maior risco direitos fundamentais. Então, todo e qualquer dado que a lei nomina aqui, né, quando envolve origem racial, étnica, convicção religiosa, política,
Dado de saúde, que foi o exemplo que eu acabei de dar, é um dado pessoal sensível, dado genético, daí a gente começa a falar de todas essas câmeras de reconhecimento facial. O reconhecimento facial é um dado biométrico, né? E daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas só aqui em Brasília, o governo do DF já implantou na cidade mais de 2.000 câmeras de reconhecimento facial. Aqui na esplanada dos ministérios, né, depois que houve aqueles atos do 8 de janeiro, foram implantadas centenas de câmeras de reconhecimento facial nas estruturas ministeriais, na presidência, no Congresso. Ou seja, está falando de dispositivos que cada vez mais vão coletando dados pessoais sensíveis. Você já deve ter observado aqui em Brasília, em qualquer cidade do país, a quantidade de prédios privados, que para você acessar o prédio, quando você vai fazer um cadastro ali na portaria, ele pede para pegar a sua biometria de dedo, ou ele pede para poder fazer um reconhecimento facial. Veja que a gente está falando, então, dessa disseminação, talvez até uma medida quase sem controle, de coleta de dado pessoal e, nesta ordem, dado pessoal sensível, né, que pode, à luz da legislação, gerar maior risco às pessoas. Pessoal, até aqui tranquilo? Posso avançar? Tá tranquilo? Bom, agora, esse conceito de dado pessoal e a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível não é um conceito tão direto. Você tem que sempre considerar o contexto que o dado é tratado e a consequência do tratamento de dados. Então, por exemplo, se eu apresento para vocês este nome aqui, olha, o que lhes parece? Esse nome aqui seria um dado pessoal ou um dado pessoal sensível? E por quê? Qual o nome, professor? Aqui, ó. Omar Al-Martuzumi. Apareceu aqui na Professor, tela para vocês? o senhor não está Não, mostrando. não está compartilhando não, Ah, não professor. tô não? Poxa, desculpa, é verdade. Agora que eu tô vendo aqui, que eu não tô compartilhando. Agora sim, estão vendo? Sim, sim, tô vendo, tô Agora vendo. sim. Tá, obrigado, pessoal. Eu não tinha notado que eu estava compartilhando. Mas, enfim, antes o que eu falei não tinha nada demais, eu estava aqui nesse ponto aqui, aqui, né? E agora eu falo sobre isso. Então, esse nome projetado aqui, o que lhes parece? Um dado pessoal ou um dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível, Por porque quê, é o João? nome da pessoa, não? Não porque é o nome. Porque, por exemplo, João Pedro, se nós olharmos pela lei, dado pessoal é aquilo que permite identificar a pessoa. Este nome aqui seria, a depender do contexto e da consequência, poderia ser um dado pessoal sensível. Porque aqui nós estamos falando do nome árabe. Então, a depender da região que essa pessoa está e do contexto, poderia ser objeto de perseguição. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos. Muitas vezes identificava-se um judeu pelo sobrenome dele, percebe? Pessoas gays foram perseguidas. Olha, orientação sexual. Negros foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial e foram levados para os campos de concentração. Veja que nós falamos aqui de três grupos de pessoas: judeus, negros e gays, que todos eles são grupos de dados que estão protegidos aqui em dado pessoal sensível, e justamente as pessoas que estavam nesses grupos foram pessoas que foram direcionadas a campo de concentração. E daí vocês percebem que direitos mais profundos dessas pessoas foram violados, no caso, a própria vida. Ficou claro, João e os demais colegas? Sim? Então, Sim, senhor, sim. por regra, o nome não é um dado pessoal, mas, a depender do contexto e da consequência, ele pode ser considerado um dado pessoal. Então, sempre que nós olharmos um conjunto de dados, um dataset, então vamos supor que vocês estão trabalhando lá com um banco de dados, né, um dataset, você já sabe que de forma direta e objetiva, se você tem dado de saúde, é dado pessoal sensível. Se tem dado genético, né? Por exemplo, o Banco Genético Criminal do Brasil, dado pessoal sensível, né? Uma empresa que tem lá na sua área de recursos humanos, de forma digitalizada, atestado médico de colaboradores, dado pessoal sensível. Uma empresa que faz o controle de acesso às empresas por meio de biometria, dado pessoal sensível. Um hotel que para você chamar o elevador, você chama o elevador por biometria, dado pessoal sensível. Um prédio, para você poder acessar e entrar num prédio, uma consulta médica, para ir a qualquer coisa, um dentista, você tem que fazer um cadastro biométrico na portaria, dado pessoal sensível.
E o dado pessoal sensível, como nós estamos vendo aqui, à luz da legislação, é um dado que requer maior grau de proteção, porque é um tipo de dado que pode oferecer maior risco às pessoas se não for utilizado de forma adequada. Tranquilo esse conceito, esse ponto? Posso avançar? Então, Pode, eu vou pode avançar. avançar. Tá, eu vou avançando. Se vocês tiverem alguma objeção, alguma questão, vocês vão me sinalizando, né? Agora, um outro ponto importante, né? Eu estou primeiro trazendo assim alguns conceitos muito básicos e gerais da lei para a gente poder ter uma lente de observação do tema, né? E depois a gente vai avançar para alguns outros conceitos. Agora, uma outra coisa importante, a lei fala que todas as vezes que se faz o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, e a partir de agora eu vou começar a usar como sinônimo, quando eu falar de dados, né? Eu vou estar me referindo já a dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e não de dados organizacionais da empresa, não de dados operacionais. Toda vez que eu falar dados aqui, de forma geral, eu estou falando tanto de dado pessoal como dado pessoal sensível em relação à pessoa natural, né? Então, a lei fala que toda ação de tratamento de dado pessoal, olha só, todas as operações realizadas com dados pessoais, e aqui a lei vai trazer 20 verbinhos, 20 palavras, né? Ela fala que isso aqui, então, é o tratamento. Então, só o fato de você acessar no banco de dados, vai lá num Postgres, sei lá, e dá lá uma instrução SQL, select asterisco from, nome, asterisco, e, né? Só esse fato já é tratado dado pessoal. Você vai lá no seu banco de dados, dá um export da tabela que tem nome, endereço da pessoa, CEP, e para poder importar, você já pegou, tratou o dado pessoal. Só que 2 pontos aqui são importantes. Na verdade, são vários pontos importantes, né? Primeiro é que a lei fala como as que. Ou seja, como as que, isso aqui é um conjunto de tratamentos exemplificativos. Outras coisas podem ser também, ou pode vir a ser interpretadas como tratamento de dado pessoal. Agora, quando nós pegamos esses 20 verbinhos que a lei nomeia e nós colocamos isso dentro do ciclo de vida dos dados, e os dados têm um ciclo de vida porque dados são criados, dados são distribuídos, dados são utilizados, são armazenados, e em algum momento, a depender da situação, dados são excluídos. E a exclusão de dados vai depender de uma série de questões, desde questões de regulamento legal, por exemplo, uma empresa que contrata um colaborador, mesmo depois que esse colaborador deixa a empresa, ela, por força de lei, é obrigada a manter um conjunto de dados pessoais desse colaborador por 30 anos. Por quê? Por questão previdenciária. O dia que essa pessoa for aposentar, se de repente ela não tem os registros, ela fala assim, ah, mas eu trabalhei naquela empresa. E aquela empresa tem que ter esses dados pessoais para comprovar que, de fato, aquela pessoa trabalhou lá para fins previdenciários. Dados, por exemplo, educacionais, né? O MEC tem portaria que fala que dados educacionais têm que ser preservados no mínimo por 100 anos, currículo escolar. Por quê? Porque a longevidade aumentou, muitas pessoas começam a estudar tardiamente. Agora mesmo, todos vocês aqui têm ciência, a UNB abriu um processo seletivo para melhor idade. Eu mesmo, numa outra disciplina de APC, eu tenho 2 alunos de melhor idade, um senhor com 70 anos e uma senhora com 68 anos. Né? Então, veja, são pessoas que voltaram para dentro da academia com uma idade avançada. Então, o MEC atualizou a sua legislação, né, regulamento, falando, olha, dados curriculares as escolas têm que manter por 100 anos. Dado de saúde, prontuário médico, você vai lá no médico fazer uma consulta no ortopedista, né? Ele vai lá, gera um documento, um laudo, e lá tem um laudo médico. Eu acho que Tem eu vou algum... lá no Rio de Janeiro, você quer? Acho que tem... Você vai? Pronto, já resolvi. Então, você vai lá, faz uma consulta médica, por força de regulação, dados de saúde dentro do hospital, uma clínica médica, tem que ser guardado por 30 anos. Então, veja que a eliminação de dados, a depender do tipo de dados, você tem legislações que vão regular isso, mas tem outras situações que não. Por exemplo, vamos supor, então, que vocês trabalham em algum local, né, fazem estágio, e sim, nós já sabemos a essa altura que certos dados a empresa tem que guardar uma questão previdenciária. Mas esse ambiente que você trabalha tem câmeras de monitoramento de áreas comuns. Então, quando você chega de manhã lá, essa câmera te filma. Se está te filmando, esse dado é um dado pessoal, inclusive o dado pessoal sensível, se for utilizado para identificação facial. Mas você se desligou dessa empresa. Mas esses registros estão lá, gravados em algum local. A pergunta que surge é: posso eu, enquanto titular de dados,
solicitar a exclusão desses dados? E a resposta é sim. E mais à frente nós vamos ver em quais condições. Mas o ponto aqui é que quando nós pegamos esses verbinhos e organizamos eles dentro do ciclo de vida dos dados, que é a criação, distribuição, uso, armazenamento e coleta, fica mais ou menos dessa forma. Então, veja, o que é criação? Você receber. Então, você tem lá um cadastro na internet, que a pessoa vai lá e cadastra e coloca lá nome, endereço, algumas coisas. Exemplo, que é uma grande, na maioria das vezes, fraude, e que as pessoas entregam os dados. Esses sistemas que fazem reconhecimento de árvore genealógica, né? Então, saiba quem eram os seus antepassados há 100, 200 atrás. E a pessoa vai lá e coloca um monte de dado pessoal, inclusive dado pessoal sensível. As pessoas não têm consciência que esses dados depois podem ser usados contra elas, porque existem algumas doenças hereditárias que vão permanecer dentro de uma família por 3, 4, 5 gerações. E você não sabe, você simplesmente colocou ali porque alguém tinha curiosidade de saber qual eram os seus antepassados. Não que não seja legítimo isso, é claro que é legítimo as pessoas quererem saber, né, a sua história antepassada, mas o ponto é, se as pessoas não têm uma prontidão, ela pode estar informando dados pessoais sensíveis a sistemas que depois podem, sem que elas tenham conhecimento, ser utilizados em desfavor delas. Então, pronto, recebeu o dado, coletou, produziu dados, né? Então, isso é criação. Distribuição. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um dos verbos, né, mas somente alguns eu vou chamar a atenção que me parecem mais importantes. Distribuição são essas palavrinhas aqui. Há uma diferença entre difusão e distribuição. A difusão é quando alguém distribui um conjunto de dados de forma não determinada para destinatários específicos, a toda e qualquer pessoa. Vou tentar usar um exemplo fora desse universo para a gente poder compreender. Se você está andando aqui na rua da sua cidade e tem uma pessoa lá entregando um folder lá, oferecendo, sei lá, empréstimo. Essa pessoa provavelmente ela não está escolhendo a quem entregar aquele folder. Qualquer um que passa na frente dela já manda um folder na mão. Ela está fazendo uma difusão. Não há qualquer critério para a entrega. Difundiu. Já a distribuição, há critério. De repente, a pessoa está distribuindo um folder que é somente para pessoas calvas, que querem fazer um tratamento capilar. Então, veja que criou um critério de seleção. Eu já não entrego a qualquer um, eu entrego para aqueles que estão dentro de um perfil previamente determinado. Essa é uma diferença técnica entre o que é difusão de dados e o que é distribuição de dados. Na distribuição, há critérios para a quem se destina aquele tipo de dado, né? Depois vem aqui o pilar do ciclo de vida dos dados dos usos, que são esses elementos, extraiu, controlou, já dei exemplo aqui, né? A diferença entre armazenamento e arquivamento é que o armazenamento é o dado que está disponível online, o arquivamento é o dado que está em backup, que você precisa fazer alguma operação técnica para que esse dado fique disponível online. Então, se eu falo do dado armazenado, eu estou falando daquele dado que eu consigo acessar porque ele está online disponível, no meu banco de dados, onde for. Já o dado arquivado é o dado histórico, né? Que eu preciso fazer a operação para trazê-lo à produção, ou trazê-lo no ambiente de homologação, ou trazê-lo em qualquer ambiente onde eu possa vir a acessar aquele dado. E a eliminação é quando eu faço a exclusão dos dados. Pessoal, até aqui tranquilo? Posso avançar? Questões? No caso do cold storage, né, que é aquele armazenamento bem mais lento, mas que ainda está online, ainda seria considerado armazenamento e não arquivamento? Se está online, Guilherme, ele é um armazenamento, tá? Independentemente da velocidade de resgate dos dados de recuperação, né? Estando ele online, ele é armazenamento. Agora, se eu preciso fazer uma operação, né? Para aquele dado ficar disponível aí eu tenho um dado arquivado que vai ser subido para uma plataforma onde ele vai ficar acessível. Operação manual, no caso, né? Não, pode ser manual, pode ser Porque automático, vai depender. porque Pois tem não. os cold storages que eles são mais lentos porque eles estão não diretamente disponíveis, né? Eles demoram para ser procurados e devolvidos na hora que você busca ele. Perfeito, veja só. Mas aí é automático. Então, o arquivamento, a recuperação dele, independe se a pessoa, por exemplo, tem lá. Hoje em dia, isso praticamente está deixando de existir, né? Se ela tinha lá um set de fitas que ela fazia backup, e ela tem que ir lá pegar no cofre
anti-chamas, por exemplo, aquelas fitas, né? E botar lá no robô de fita poder fazer o restore de um backup. Ou se aquilo está numa nuvem e de forma automática ela vai lá numa interface, dá um comando e aquele dado regressa de uma nuvem para uma interface, né? O arquivamento é quando você tem que fazer uma operação, seja ela manual ou automática, para tomar o dado disponível. No exemplo que você trouxe, se a lentidão é em virtude ou de um volume imenso de dados, ou de um algoritmo ineficiente na recuperação de dados, porque não tem uma boa indexação, ou seja, qual for a razão, ele é um dado armazenado que não tem boa eficiência no retorno de forma imediata ao dado. Beleza, Guilherme? No caso. Aham, entendi. No caso, o exemplo que eu dei seria não por algoritmo, mas sim pelo método do armazenamento ser um que. De, o objetivo dele é para armazenar coisas legado, né? Que não é usado, Uhum. mas fica armazenado a longo prazo. Perfeito. Ficou claro? Uhum. Paulo, por gentileza. Então, todo dado que está armazenado, todo dado que está sofrendo arquivamento, ele está armazenado, mas nem todo dado armazenado está sofrendo arquivamento. Que, por exemplo, mesmo você põe numa nuvem, ele vai estar fisicamente em algum lugar. Então, assim, Logicamente. Logicamente, em algum lugar, e esse algum lugar fisicamente em outro lugar. Né? é, é, Mas eu entendi seu ponto, Paulo. A lógica é um pouco essa, mas a lógica que eu acho que fica mais clara é assim, ó, todo dado que você consegue acessar, eu diria assim, online, independente se com velocidade ou não, online que eu digo por exemplo, se você vai lá, vou tentar dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se eu entrar agora no sistema da Unimed, no SIGA, e colocar o nome de vocês, eu consigo resgatar um conjunto de informação a respeito de vocês. Eu consigo resgatar o IRA de vocês, telefone, e-mail, eu não tenho certeza se endereço, mas enfim, percebe as informações? É um sistema que está ali para mim disponível e eu consigo rapidamente resgatar isso, tudo bem? Agora, beleza? quando eu dava aula no mestrado, eu tive várias turmas que já, sei lá, antes da pandemia, eu dava aula no mestrado aí do SIC, esses dados, como são alunos que já formaram, já não têm uma vida acadêmica permanente na UNB como vocês aqui, esses dados já não estão armazenados, estão arquivados. Se eu precisar restaurar isso, eu tenho que passar por procedimentos internos da universidade, né, solicitando essa restauração, para qual finalidade, e os backups vão ser voltados para eu poder consultar esses dados. Não todos, alguns desses dados. Ficou claro? Tá, beleza. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, poder fechar a ideia, é que sim, o dado pode estar arquivado numa nuvem, né? Mas o fato dele estar arquivado, a diferença técnica é, por exemplo, se você usa um ciclo de backup, aquela lógica de pai, filho, avô, né? Então você tem lá esses datasets ou data points de backup numa nuvem, e para você voltar a um data point anterior, você tem que solicitar, você tem que dar algum comando, você tem que entrar numa interface para voltar ele, sei lá, produção, homologação. Então esse dado ele vai ter, apesar de estar armazenado, logicamente, no local, mas conceitualmente, à luz da LGPD, é um dado que se caracteriza como dado arquivado. Ficou Entendi. É claro? como você interage com o dado, né? Como você interage em tempo de manipulação do dado, né? Quando eu digo em tempo de manipulação, é se o dado está disponível de forma imediata para você, é armazenado. Se o dado não está disponível de forma imediata, ele está arquivado. Entendi. Perfeito agora. Valeu. Beleza? Valeu. E daí a eliminação, nós já falamos um pouquinho sobre critérios de eliminação, né? Que então nós temos critérios temporais, né? Que a legislação, a depender do tipo de dado, vai falar por quanto tempo que uma empresa, por força de lei, é obrigada a tratar o dado. Agora, pessoal, uma coisa importante é que a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muitas pessoas, inclusive no judiciário, falam a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um uso incorreto do termo. Porque quando eu falo Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou falando tanto de dados pessoais quanto de dados operacionais. Porque dado é dado uma empresa, é quanto a empresa gasta, é quanto a empresa percebe. Agora, quando eu falo de dados pessoais, eu categorizei. E a lei é uma lei geral de proteção de dados pessoais. Ela não é uma lei geral de proteção de dados, é de dados pessoais. Né? Bom, eu estou falando isso por quê? Porque a legislação ela não proíbe tratar o dado pessoal. A legislação não proíbe tratar. Né? Quando eu faço aqui, vocês veem meu mouse? Enxergam, né? Aparece? Então, a legislação não proíbe tratar dado pessoal. Ela fala que tem que se ter critérios ao tratar esses dados, tá?
Então, eu vou avançar um pouquinho mais. Então, eu vou passar rápido por aqui, porque nós já falamos sobre isso, né? Mas uma forma de verificar, então, esse conceito da sociedade global de dados é, de um lado, essa sociedade global de dados. É essa sociedade, essas big techs, que compreende que o dado, não só o dado operacional, mas o dado pessoal é fundamental para os negócios. A pergunta para nós entendermos isso seria assim: o que aconteceria com o Uber se ele perder o banco de dados dele? O que aconteceria com o iFood se ele perder o banco de dados dele? O que aconteceria na empresa que você trabalha, que você faz estágio, se ela perder o banco de dados dela? O que aconteceria com a universidade se a universidade perder? Eu estou falando aqui banco de dados de uma forma geral, estou falando bancos de dados, são vários, né? Perde os seus bancos de dados. Se a resposta for isso impacta de forma direta no negócio, o negócio não consegue no dia seguinte operar, percebe? O Uber não consegue operar no dia seguinte, na hora seguinte. O iFood não consegue operar na hora seguinte. A universidade não consegue, a empresa não consegue. Por quê? Porque efetivamente os dados, eles são essenciais aos negócios. O que acontece que quando você olha uma planilha contábil de uma empresa, né, quando eu converso com executivos, eu falo sobre isso, quando você olha uma planilha contábil de uma empresa, você vai ter lá assim, quanto que a empresa tem de patrimônio imóvel, que são prédios, tem tantos milhões. Quanto que a empresa tem de patrimônio móvel, carros, tantos milhões. Quanto que a empresa tem de estoque, tem tanto. Você não vai ter uma linha contábil falando assim, quanto que vale os dados da empresa. As empresas não sabem, ou pelo menos contabilmente não declaram quanto vale os seus dados. Mas se eu perguntar aqui a qualquer um de vocês, vocês têm dúvida que hoje praticamente qualquer negócio que venha perder dados pessoais, cadastro de cliente, ela vai ter dificuldade, vai impactar a operação delas? Isso faz sentido para vocês? Se isso faz sentido para vocês, isso é só um breve, né, assim, a ponta do iceberg dessa sociedade global de dados. Essa sociedade, então, onde os dados, né, pessoais são importantes para os negócios, né? Agora, do outro lado, eu sempre falo que isso aqui é um retângulo aristotélico, né, que recorta o mundo. Você tem aqui a ciência da computação, a ciência de dados, a estatística, né, trabalhando e operando sobre esses dados. Operando esses dados à luz, quando a gente olha aqui em cima, então, de uma lógica deôntica. A lógica deôntica é um dos modelos lógicos do direito que permite, proíbe ou obriga alguma coisa. Então, se nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela permite que as empresas tratem dados pessoais desde que esteja aderente a uma das hipóteses legais. Ela permite. A LGPD proíbe que se viole os princípios da lei. Mais à frente nós vamos falar sobre as bases, né, as hipóteses e os princípios. Ela proíbe a violação dos princípios. A LGPD obriga as empresas a fazerem processo de adequação. Isso é uma lógica deôntica. E na base disso, o que nós conversamos no tópico passado, então não vamos deter aqui, que é essa teoria do direito fundamental para uma teoria fundamental do direito. O que eu quero dizer com isso é que proteção de dados pessoais, mais do que uma lente de preocupação financeira, que é o que as empresas se preocupam no final do dia, os executivos estão preocupados é quanto que eles vão gastar de multa se for sancionados. Mas, essencialmente, essa lei, quando você lê os primeiros artigos dela, ela fala da proteção da dignidade humana. E a dignidade humana, nós já falamos em encontro passado do que se trata. Então, eu vou ser breve aqui, né? Se tiver alguma objeção, alguma questão, vocês, por gentileza, fiquem à vontade, mas eu vou avançar esses próximos 3, 4 slides com um pouco mais de velocidade, porque nós já tratamos isso anteriormente, né? Já falamos, então, resgatando esse conceito, que dado é aquilo que não é qualificado no mundo, tecnicamente. Então, se eu falar para vocês aqui verde, amarelo, vermelho, vocês não sabem o que eu estou falando, você está falando de cores, sim, mas o que significa isso? As minhas cores de preferência, as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, o sinal de trânsito, vocês não sabem. A partir do momento que eu falo, estou falando das cores de trânsito, eu qualifiquei os dados. Então, agora isso virou uma informação, né? Então, estou falando verde, amarelo, vermelho, significa rotuladamente as cores do trânsito. Então isso é uma informação. Se todo mundo que opera no mecanismo trânsito compreende que verde, prossiga, amarelo, atenção, vermelho, pare, isso virou conhecimento. O conhecimento é quando a informação é amplamente dominada. E, para além disso, nós temos aqui a inteligência e a sabedoria, que nós vamos tratar dessas duas coisas, mas especificamente da inteligência, quando a gente começar a falar lá na frente de inteligência artificial e cognição algorítmica. Para nós aqui importa até esse ponto por hora, né? E, por fim,
Hoje nós vivemos num mundo que você informa dados. Então, por exemplo, se você cria, e eu estou dando aqui exemplo de empresa, só para a gente poder tentar enxergar isso, né? Não tenho nada contra ou a favor dessas empresas. Mas se você cria, por exemplo, um cadastro lá no Uber, você informa alguns dados pessoais, né? Então, você informa seu nome, você talvez informa seu endereço, um cartão de crédito, seu e-mail. Agora, a partir da forma como você usa o Uber, como você usa o iFood, ele começa a observar o seu comportamento. Nós já falamos sobre isso em sala de aula, sobre o exemplo, né? Você usa o iFood, você deixa de consumir, você começa a receber mensagem, olha, você não quer aquela pizza que você sempre compra com um desconto de 40%, 50%, até que chega, olha, 100% de desconto para você a pizza. Então, o próprio fato de não gerar dados para as plataformas digitais é um dado para certas plataformas. Ou seja, não imputar e não gerar dado é dado para eles também, né? Então, eles observam, a partir da observação, eles começam a fazer derivações de comportamento, inferir. O fato é que hoje nós temos um mundo que muito mais dados são gerados do que são informados. A pergunta é, se você abrir o seu smartphone agora, né, e olhar os apps que você tem instalado, quanto dos apps que aí estão coletando a sua geolocalização? Se eu te perguntar aonde você estava um ano atrás, neste dia, neste horário, provavelmente você não vai saber, mas o app sabe aonde você estava. Se eu te perguntar o que você comeu, né, tanto tempo atrás, talvez você não se lembre, mas se você tem por hábito usar o iFood ou pagar suas transações com operação de cartão de crédito, talvez as pessoas saibam que esse dia, tanto tempo atrás, você estava comendo uma pizza ou você, pelo local onde você pagou a fatura do seu cartão, pagou aquela conta, ele consegue fazer uma derivação da sua geolocalização. Então, muito mais dados pessoais são gerados do que são informados pelos titulares de dados. Pessoal, até aqui tranquilo? Posso avançar? Alguma objeção? Então tá, então avanço. E, bom, daí já falamos sobre essa questão dessa convergência tecnológica, né? Nós estamos num mundo acelerado, a tecnologia cada vez mais, com maior velocidade, vem implantando novas soluções, né? Aqui todo mundo é de tecnologia, todo mundo aqui é das engenharias, da computação, de semestres avançados, a maioria já sabe, então, que esse movimento, né, é uma nuvem que eu chamo de nuvem silenciosa, de onda silenciosa, que está permeando com uma velocidade imensa a sociedade, principalmente impulsionado pela pandemia. Isso já estava acontecendo antes, mas a sociedade não tinha, em termos gerais, consciência disso. A pandemia acelerou tudo isso. E vejam que, quando houve o virar de chaves da pandemia, que foi basicamente isso. Um dia você podia normalmente andar pelas ruas da cidade, no dia seguinte, aqui em Brasília, foi a primeira cidade do país que decretou isolamento social, no dia seguinte você não podia sair da sua casa. Você olhava as ruas, era um deserto total, foi um virar de chaves. Todo mundo que tinha acesso a isso, porque aqui a gente nem vai mais discutir a questão da desigualdade social, todo mundo migrou para a internet. E a rede, enquanto infraestrutura, deu conta do recado. Porque houve, sim, certos momentos de lentidão, de pico, mas imaginem vocês, do dia para a noite, quantas e quantas centenas de milhares de lives não aconteciam durante a pandemia. Né? Era live o dia inteiro, de tudo de jeito. E a rede, tecnologicamente, né, a estrutura, a infraestrutura da rede deu conta do recado. Ou seja, essa infraestrutura para transacionar, para coletar, para tratar dados está pronta e crescendo. Né? A gente discute nuvem hoje, mas já tem um conceito de névoa. Enquanto aqui no Brasil nós estamos ainda implantando 5G, na Alemanha já estão fazendo teste com 6G. O próprio SIC aqui, né, nós aqui no SIC temos um projeto de pesquisa com a Universidade Alemã de pesquisa de 6G. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado, não me lembro se foi o ano passado, o ano retrasado, foi aberto esse projeto no auditório. Então, veja que a tecnologia está vorazmente e de forma impossível ser parada, e nem tem que ser parada mesmo, né, permeando profundamente a sociedade. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, é panorama, né? E daí eu já falei sobre isso, 5G, Big Data, né? É isso. Já falei também sobre essa questão em aula passada, ou seja, nós temos uma elevada capacidade de processamento hoje em dia com custo baixo, comparado a anos atrás, né? O exemplo que eu sempre uso aqui é a Apollo 11. A Apollo 11, que foi a primeira espaçonave que levou o homem à Lua, o celular que você tem no seu bolso tem muito maior capacidade de processamento e armazenamento do que tinha a Apollo 11. E aquela nave custou alguns milhões de dólares. O seu celular não custa talvez um milhar de reais, né? Então, muita capacidade de processamento com custo baixo, muita capacidade de armazenamento com custo baixo.
Qualquer um que abre uma conta gratuita na Google tem lá 15 GB disponível. E o custo, né? Aqui, quando você não paga com dinheiro, paga com dados. Toda essa ideia dos Big Data, a gente vai falar sobre a frente sobre isso, né? Os 3 Vs, volume, velocidade, variedade, né? E a questão dos dados, se estão ou não estruturados, que vai ser importante para a inteligência artificial. Então, esse é o cenário. Para fechar esse cenário e avançar, nós estamos atualmente na Web 3.0, né, essa web semântica, né, mas nós já temos os primeiros indícios da Web 4.0, que é essa web inteligente, que é quando você conversa com a Cortana, quando você conversa com a Siri, quando você conversa com o Google, desde que você está conversando com a web. Essa é a web inteligente. A gente começa a perceber os primeiros sinais da web inteligente. Ao mesmo tempo que nós temos um crescimento imenso dessa internet da saúde, Internet of Health Things, né? Que são dispositivos que coletam dados de saúde. Relógios como o smartwatch, né? Que pega ali quantos passos, seu coração, como é que foi sua noite de sono, quanto tempo você ficou em sono profundo, em sono leve. Mas aí nós temos vários outros dispositivos sendo coletados, que têm um propósito para atletas, por exemplo, isso é importante, para pessoas diabéticas é importante, mas o que eu quero dizer com isso? Tudo isso é coleta de dados pessoais, né? Nós falamos em aula passada sobre aquela tag da Apple que os pais estão utilizando com os filhos menores. A tag da Apple permite uma geolocalização, né? É dado pessoal. Geolocalização é dado pessoal, né? Então, é isso, essa primeira visão. Até aqui, tranquilo? Para fechar essa ideia, e nós podemos avançar um pouquinho mais, se eu perguntar a qualquer um de vocês, ó, aqui na sala, nós somos 14 pessoas, né? Se eu perguntar a qualquer um de vocês, eu vou pegar aqui um como exemplo, vou pegar o Gabriel. Gabriel, se eu chegasse na tua casa agora, batesse na porta da tua casa, falasse assim, Gabriel, aqui é a polícia, ou sei lá, é a justiça, com uma determinação judicial. E você tem duas opções, Gabriel. Opção 1, você vai deixar eu entrar no seu quarto e revirar o seu quarto à vontade. Ou, opção 2, você vai me entregar o seu smartphone desbloqueado. E eu vou revirar o seu smartphone à vontade. Qual dessas opções você se sentiria menos desconfortável? Impressionantemente a casa, né? Mas Percebe? E a casa, tradicionalmente, é esse espaço de reserva, é esse espaço de privacidade, é esse espaço de proteção do olhar do outro, né? Porque a casa é a caverna moderna, né? Que te protege do mundo ou da violência ou dos riscos do mundo lá fora, que te protege do olhar do outro. Mas eu acho que quase que talvez será quase 100% das pessoas numa pergunta como essa, falam assim, cara, fique à vontade no meu quarto, quer um suquinho, quer um café? Fique à vontade. Porque no celular nós vamos encontrar muito mais dimensões da vida das pessoas, com que ela conversa, que aplicativo ela usa, que sites ela acessa, o que ela está comprando, com quem, né, o que ela está assistindo, revela muito mais sobre a pessoa, o dado que está no smartphone, do que o que eu possa encontrar no quarto, que é um espaço de privacidade tradicional das pessoas. Então, eu acho que com isso fecha essa ideia, né, do porquê que o dado pessoal ele se tornou algo tão importante na sociedade atual para as empresas, ao mesmo tempo gerando risco de violação de direitos do titular de dados, que somos nós. Fechou, pessoal? Tranquilo? Posso avançar? Agora, quando nós falamos sobre isso, né, então nós temos dois universos que começam a se aproximar, que de um lado, tradicionalmente, as empresas já tinham cuidado com a segurança de dados, então os bancos, né, sempre tiveram, tradicionalmente, os bancos, falando dos bancos, porque o banco é um setor extremamente regulado, né, o banco é regulado internamente no país, pelo Banco Central, os bancos, como nós temos uma rede de bancos centrais no mundo, né? Os bancos centrais se conectam no mundo, tanto é que se você pega seu cartão de crédito e viaja para qualquer, praticamente, país do mundo, não para todos, né? Praticamente qualquer país do mundo, a sua bandeira de cartão de crédito vai lá operar normalmente. Você consegue pagar a conta, mas independentemente de você viajar, se na internet você está comprando num site, em qualquer outro local do mundo, o seu cartão de crédito transaciona e paga a conta, né? Isso funciona porque a gente está falando de um setor muito regulado. É regulado internamente pelo Banco Central, mas é regulado também internacionalmente pelo Banco Central dos bancos centrais. E aí você vai ter legislações, né, como Sarbanes-Oxley, você vai ter legislações como Basileia, Basileia I, Basileia II, Basileia III, que são normas que regulam o comportamento dos bancos centrais, que, consequentemente, regula o comportamento dos bancos nacionais. Eu estou falando disso por quê? Porque esse setor, que é extremamente regulado, sempre teve cuidado com a proteção de dados, que é essa esfera aqui, ó.
E essa proteção de dados, ele fazia isso por meio das políticas de segurança da informação, garantindo em relação aos dados, e aqui eu estou falando de dados operacionais, aqui ainda não nos importa dado pessoal, porque essa é a tradição, garantindo a confidencialidade dos dados, é um princípio da segurança da informação, confidencialidade. Só pode acessar o dado quem de direito, quem é autorizado, quem é autenticado. Por exemplo, em relação ao banco, os dados bancários da sua movimentação financeira é confidencial a você. O gerente do banco, né, ou qualquer outra pessoa, para poder acessar esse dado, tem que ter critérios. Durante muitos anos, quando eu trabalhava como hacker ético, junto aos bancos, né, a gente fazia vários tipos de honeypot. Quando a gente falar de SegInfo, eu vou falar mais sobre isso, né? Que era honeypot para você atrair hacker e entender o comportamento deles, né, para poder proteger os sistemas bancários. Nós não podíamos criar conta no banco para poder atrair hacker. Nós tínhamos que criar conta com o nosso CPF, botar dinheiro lá, para poder cair na armadilha do hacker, para poder ver a operação dele. Porque o Banco Central regula isso e você não pode criar em ambiente de produção uma conta que não seja uma conta legitimamente constituída. Veja que é um setor regulado, né? Então, confidencialidade é isso. Somente quem tem direito pode acessar. Integridade. O dado tem que permanecer como está. Se o dado está errado, o dado deve permanecer errado e só pode ser alterado mediante um processo legítimo de alteração. Se o dado está certo, o dado tem que permanecer certo. Isso é a integridade dos dados, que também a gente fala aqui de dado corrompido ou não. Um exemplo de dado de integridade, né? Há algum tempo atrás, eu fiz um projeto com uma editora que lança livros aqui no país, inclusive de autores italianos. E olha só para você ver esse princípio da integridade, quando não bem cuidado, como ele pode gerar um dano importante. E um autor, né, lançou um livro, e como que era o nome dele? Pronto. Um autor lançou um livro e a capa tinha o nome dele. Marcela não sei o quê, Marcela alguma coisa, né? E o editor falou assim, não, mas está errado, porque esse autor, ele não é uma mulher, ele é um homem. O editor foi lá e alterou o nome da capa, de Marcela para Marcelo. Só que ele era um autor italiano. E na Itália, Marcela é um nome masculino também. Gerou um prejuízo imenso, porque o autor, quando viu a capa com o nome errado, falou assim, não, tem que fazer a reimpressão de todas as capas, mas não é só em reimprimir a capa, livro já encardenado. Ele falou, não, não autorizo lançar o livro com o meu nome errado. Afinal de contas, meu nome correto é Marcela. Princípio da integridade. Aquele nome só poderia ser corrigido mediante um processo legítimo, autorizando, legitimando a alteração do nome de Marcelo para Marcelo, né? Então, veja a integridade. Disponibilidade. Quando eu vou acessar os sistemas, eu espero que os sistemas estejam disponíveis. Quando você vai fazer uma transação bancária, você espera que ao entrar no app do seu banco, você tenha lá acesso aos dados da sua conta. Se você vai usar um ATM para sacar dinheiro físico, que é uma coisa cada dia mais rara, né? Você espera que o ATM te entregue e esteja disponível para você acessar. O princípio da autenticidade, somente pessoas autenticadas, pessoas autorizadas, legítimas, que podem acessar certos dados pessoais. Então, por exemplo, se eu usar como exemplo aqui a universidade, nós temos ali um setor de recursos humanos. Se eu tenho que me afastar da universidade por questão de saúde, eu vou entregar lá nesse setor um atestado médico, né, que vai demonstrar que realmente eu preciso me afastar, mas quem que pode acessar esse dado? Qualquer pessoa? Um colega meu do departamento pode ir lá e pedir para ver por que eu estou afastado, por qual razão de saúde? Não, não pode. Porque esse é um dado pessoal, inclusive um dado pessoal sensível, e somente as pessoas autorizadas, né, que podem ter acesso mediante credenciais, usuário e senha, coisas assim. E tem um quinto princípio que eu não coloquei aqui, por uma questão de compatibilidade, que no Brasil nós temos uma política nacional de segurança da informação, que é o princípio do não repúdio. O princípio do não repúdio, ele conversa muito proximamente com o princípio da autenticidade, que é eu não negar que certas transações foram realizadas por mim. Parte desse princípio do não repúdio, nós conseguimos implementar por meio de certificado. Aí, parte desse não repúdio, nós conseguimos implementar por meio de certificado digital, né? Então, o certificado digital, a partir do princípio que você tem uma autenticação de 2 fatores, né? 2 fatores quais? Quem é você e o que você tem. Eu tenho esse token, eu tenho esse certificado e eu sou essa pessoa.
você tem autenticação também de 3 fatores, aonde você está, né? Você consegue dar maior credibilidade ao princípio do não repúdio. Então, essa dinâmica, nós vamos falar sobre isso mais à frente, quando a gente falar de segurança da informação, tradicionalmente já existe. Aí chega uma legislação, que é a Lei Geral de Proteção das Pessoais, né? Que traz princípios novos. Entre eles, o princípio da previsibilidade. O que significa o princípio da previsibilidade? Se eu tenho, eu empresa, eu organização, eu universidade, eu o que for, se eu tenho um conjunto de dados pessoais, eu tenho que fazer um exercício de previsibilidade, que é qual é o dano a direitos do titular de dados pessoais se esse dado vazar. Eu sou um laboratório de exame médico, né? Aqui em Brasília poderia usar vários como exemplo. Eu vou lá todo dia, eu atendo várias pessoas que vão lá fazer extração de sangue, extração de saliva, urina, fezes, e tudo dado pessoal sensível, né? E esses dados, eles vão gerar laudos médicos. A pergunta é, e se esse banco de dados vazar? Qual é o dano que isso pode causar em direitos das pessoas que me confiaram o resultado desse exame? Olha, eu de imediato já consigo ver um dano que se esse banco de dados vaza e cai nas mãos, na Deep Web, de uma seguradora de saúde, essas pessoas inevitavelmente vão ter direitos violados. Porque agora ela sabe que parcela da população é cardíaca, tem certas doenças, então essas pessoas vão contratar serviço depois, se eles tiveram acesso a isso, talvez o serviço para as pessoas ou vai se mostrar indisponível ou vai se mostrar mais caro do que para outras pessoas. Então, se eu tenho dado pessoal, eu tenho que ter a previsibilidade. Se esse dado vazar, se for acessado indevidamente, se esses princípios da segurança da informação, né, forem violados, por exemplo, qual o dano que causa ao titular de dados? O princípio da acessibilidade, quais são as pessoas autorizadas a acessar certos tipos de dados. Não é todo mundo, inclusive pegando o exemplo que eu falei da universidade, lá da área de recurso humano, né? Será que qualquer pessoa da área pode acessar os dados todos? Talvez os estagiários não possam. Talvez o estagiário não pode acessar dados de saúde dos servidores, né? E o princípio da dissociabilidade. Se eu tenho um conjunto de dados pessoais sensíveis, e eu não tenho mais uma hipótese legal que me permita tratar esses dados, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou excluir esses dados dentro do ciclo de vida dos dados, ou eu vou usar alguma técnica de de-identificação. A de-identificação divide-se em duas coisas: a anonimização ou anonimização ou esqueci agora a palavra, mas o que me importa agora é a anonimização. Ou seja, eu vou de-identificar aquele dado. Eu vou aplicar técnicas de anonimização que eu não consigo mais, a partir daquele conjunto de dados, tornar a pessoa identificada nem identificável. Por exemplo, eu tenho um banco de dados que eu tenho lá nome, sexo dos alunos e tenho menção. Então, eu vou começar a de-identificar esses dados. Eu vou lá, tiro o nome. Então, agora eu só tenho o sexo e a menção dos alunos. Para poder gerar dados estatísticos, né? Como que os alunos vêm desempenhando em tal matéria? Olha, os homens se dão muito bem, as meninas nessa matéria geralmente têm um pouco mais de dificuldade, ou o contrário. Veja que agora eu comecei a identificar, eu não consigo mais saber quem é quem, mas eu tenho um dado que pode ser interessante para mim, para dado estatístico, para poder fazer previsibilidade, né? Em termos de sala de aula, para eu saber se eu preciso, no próximo semestre, aumentar o número de sala de aulas, porque eu vejo que está aumentando a quantidade de alunos para certas disciplinas. Então, esses são alguns princípios. Pessoal, até aqui tranquilo? Posso avançar? Agora, o que é importante? Você ter segurança da informação, você cumprir todos os critérios de segurança da informação, não garante privacidade. Não garante que está em conformidade somente isso com a LGPD. Porque, veja, você pode ter sistemas que estão amplamente protegidos com critérios de segurança, mas se a pessoa, ou as pessoas, ou as empresas fazem uso indevido daquele dado, ele pode ter segurança, mas está violando princípios da privacidade. Eu vou dar um exemplo concreto aqui, sem nominar o sistema, né? Que é um exemplo real. Esse exemplo, eu acompanhei esse exemplo. No Brasil existe um grande sistema de segurança, né? Que somente o Ministério Público, as polícias têm acesso a esse sistema. E para você ter acesso a ele, você tem que fazer antes um cadastro prévio, Ministério Público, policiais, né? Não todo policial, alguns policiais que estão envolvidos com algum tipo de investigação, mas é um sistema que, se eu entrar lá, por exemplo, o nome do Paulo, e se o Paulo teve um Fusca azul em 1970, lá está cadastrado isso, que em 1970 aquele Fusca azul, placa tal, de tanto a tanto foi do Paulo.
Se o Paulo teve um telefone com prefixo 357-8425, lá tem essa informação. Se o Paulo, em 80, morou no Rio de Janeiro, em tal endereço, lá tem essa informação. Veja o grau de informação que esse sistema tem. Então, para você acessar esse sistema real no Brasil, né? Você tem que ter uma autorização prévia, tem que ser cadastrado, credencial e senha, mas, além disso, você tem que cadastrar a máquina. E eu estou falando isso porque eu conheço, eu ajudei a implantar a segurança do sistema. Cadastrar a máquina você só consegue acessar o sistema lá do seu departamento do Ministério Público, lá da polícia. Se você estiver na sua casa, tendo uma credencial ou senha, e tentar acessar o sistema, você não consegue. Por quê? Porque a máquina que você está usando não está cadastrada. Então, veja que você tem ali vários e vários critérios de segurança, rastreabilidade. Ocorre que esse sistema aconteceu de uma rapaz, foi à academia, conheceu uma moça, descobriu o nome dessa moça, entrou em contato com um colega que tem acesso ao sistema e falou assim, cara, me descobre aí os dados dessa moça. Ele entrou no sistema, descobriu os dados da moça, nome, endereço, telefone celular, passou para esse outro e falou assim, ó, você me deve uma cerveja. Então, vejam, por mais que o sistema tenha todos os critérios de segurança, foi violado os princípios da privacidade. Ficou claro para vocês isso? Que garantir segurança não é sinônimo de garantia de privacidade? Tudo bem? Tá claro? Então, surge aqui, olha, essa união, né? Então, esse esforço de, sim, eu tenho que garantir o tradicional segurança, mas também tenho que ter uma política de privacidade para garantir questões que dizem respeito à privacidade, né? Então, é isso, tá? Então, avança um pouco mais. Então, eu falei sobre isso, né? Agora, essa legislação, a Lei Geral de Proteção das Pessoais, né? Eu não vou ficar aqui lendo o artigo de lei, mas veja que, olha, no primeiro artigo, ela traz logo de cara aqui, ó, proteger a pessoa natural. Então, quando a gente fala em proteger a pessoa natural, a gente está falando de uma mudança de paradigma. O banco de dados, enquanto recurso tecnológico, pertence à empresa. Ah, eu tenho lá um Oracle, eu tenho um PostgreSQL, um MySQL, sei lá o que for. Enquanto recurso tecnológico, o banco de dados pertence à empresa. Mas os dados não. Os dados pertencem ao titular de dados. Quem é o titular de dados? Somos nós, pessoas naturais. Yuri, Igor, Guilherme, Gustavo, Paulo, Lucas, João, Gabriel, Luiz, tem todos que aqui estão, são titulares de dados. O dado pertence a você. Aquela empresa utiliza aquele dado para uma finalidade específica por tempo determinado. Esse tempo determinado ou é determinado por lei, como, por exemplo, determinado, obrigado por lei, manter os dados de ex-colaboradores por 30 anos, porque a legislação assim determina, manter o currículo escolar por 100 anos, porque assim determina, manter o dado de saúde por 30 anos, porque assim determina. Agora a pergunta é, e o dado que é coletado para que eu tenha acesso a um prédio? Lá, de repente, eu fui uma única vez naquele prédio. Só fui lá pegar um documento e nunca mais vou voltar. De repente, nem é na minha cidade. Estou em outra cidade, tive que ir lá num prédio, pegar um documento, chego lá, ó, tem que ter a biometria. Tá, tira uma foto do seu rosto, pega a sua biometria e nunca mais vou voltar. A pergunta é, esse é um dado pessoal sensível? É biometria. Por quanto tempo essa empresa pode guardar esse dado? Para qual finalidade que ela coletou esse dado? Mais à frente a gente vai discutir sobre isso, né? Veja, então a lei fala sobre proteger a pessoa natural, né? E o paradigma é esse, então. Muda do interesse das empresas para os direitos do titular de dados. Que eu vou falar sobre eles mais à frente, talvez não hoje, mas falarei sobre isso no próximo encontro. Agora, pessoal, até aqui tranquilo? Por gentileza, me dê um sinal aqui, joinha, no chat, se está tudo claro e está compreensível até aqui esse ponto. Tudo bem por mim. Alguma questão? Então tá. Eu estou vendo aqui, nós temos ainda... Essa aula vai até 20h40 ou 20h50? 20h50? 20h40, eu acho. Tá. Então, nós temos aqui 30 minutos, né? Eu vou fechar, então, esses 30 minutos falando sobre um pouquinho sobre a privacidade. Quer dizer, a privacidade é diferente de intimidade. Privacidade é uma coisa, intimidade é outra. Privacidade, nós temos privacidade, inclusive, em espaços públicos. E você tem espaços públicos e espaços privados. Por exemplo, o parque da cidade é um espaço público. Qualquer cidadão, independentemente de qualquer coisa, tem direito legal de transitar pelo parque da cidade. É espaço público. Agora, se você está lá no parque da cidade com a sua namorada, com o seu namorado, conversando, rindo, trocando ali um carinho,
É um espaço público? É público. Se chegar alguém parado do seu lado em pé e ficar olhando, a pergunta é, violou sua privacidade? Sim ou não? Sim, Yuri responde, claro que violou. Ou seja, não é porque você está em espaço público que você não tem privacidade. Outro exemplo, você está no shopping. O shopping é espaço público ou privado? Um shopping. Shopping é espaço privado. Mas você está lá na área de refeição. Você se encontrou com os colegas, né, assistiu um filme, sentaram lá numa mesa, estão conversando sobre qualquer coisa da vida. Chega um cara estranho lá, alguém, e para do lado da mesa de vocês e começa a ouvir a conversa de vocês. É um espaço ali privado, privado aqui não no conceito de privacidade, mas em termos de direitos, né? Violou a privacidade? Está violando? Da mesma forma que sim. Então veja que a privacidade é um conceito que ela existe dentro de casa, que é um espaço, daí já começa a falar de um espaço de intimidade, que ela existe dentro de um shopping, que é um espaço privado, e que ela existe dentro do espaço público, né? Então, vamos entender um pouquinho mais, então, o que é a privacidade e a repercussão da privacidade nessa modernidade. A primeira questão, então, é se, eu não vou me deter muito aqui, mas é só para vocês terem essas lentes, né? Que na Grécia Antiga, o homem, nós, indivíduos, na Grécia Antiga, nos realizávamos no espaço público. O espaço público aonde se buscava aquele conceito que nós já conversamos em aulas passadas, do bem comum. O homem se realizava no bem comum. Tanto é que o homem, na Grécia Antiga, né, ele tinha escravos, e a escravidão na Grécia Antiga não era considerada uma coisa que ofendia direitos humanos, porque ele tinha que ter escravos para ele poder exercer a sua vivência enquanto cidadão, a sua cidadania no espaço público, para ele poder ir para agora, poder fazer discurso, debater o destino da cidade. Mas isso foi mudando. Uma primeira mudança, então, mais modernamente que nós temos, é com a paz de Westphalia, que põe fim à Guerra dos 30 Anos, que é o que define o Estado moderno. Então, essa guerra dos 30 anos, né, quando ela foi finalizada, porque os feudos já não tinham mais dinheiro para continuar guerreando, tiveram que fazer um acordo, essa paz, né, poder falar assim, olha, vamos definir aqui os limites. Foi o primeiro grande marco, modernamente, que limitou que o homem andasse livremente pelo mundo. Porque agora eu tenho fronteiras entre estados. Então, para eu sair de um estado e entrar dentro de um outro estado, eu tenho que mostrar credenciais, eu tenho que mostrar documento, eu tenho que demonstrar que eu tenho uma razão de ser, uma autorização que já começa a envolver dados, né, para poder entrar naquela outra fronteira. Nós temos questões religiosas, né, na Idade Média, várias e várias perseguições a certas orientações religiosas. As pessoas começam a esconder aquilo com medo de perseguição. Ainda hoje nós temos isso, né? A alfabetização é um processo que envolve também esse isolamento da privacidade. Não é incomum você ver um leitor embaixo de um pé de árvore, sozinho, isolado, com a cabeça ali cheia de personagens, né? A própria arquitetura das casas. Se você viaja lá para o Alto Xingu, em comunidades de povos originários, você vai perceber que a casa dos povos originários é uma casa sem divisão interna. Mas se você pega a casa, vamos dizer assim, moderna, dos ditos civilizados, você vai ver que a casa moderna ela é uma casa cheia de repartições. Você tem um quarto do pai e da mãe, você tem um quarto da filha, o quarto do filho, um quarto para visitas. São paredes que vão construindo esse conceito do privado, né? Esse conceito da proteção do olhar do outro. Então, essa é a primeira questão histórica, né? Agora, nós temos uma dimensão da nossa vida que é a vida cotidiana e da vida privada. A pergunta da questão da vida cotidiana é: quando nós saímos, então, andando pela cidade? Agora mesmo eu falei que aqui em Brasília nós temos mais de 2.000 câmeras de reconhecimento facial, né? Então, eu estou andando pela cidade, a pergunta é: essas câmeras de reconhecimento facial que começam a coletar minha imagem, está violando a minha privacidade? No meu cotidiano, quando eu passo embaixo de um bloco aqui em Brasília, todo e qualquer bloco aqui em Brasília, meu olho tem essa mania, onde eu ando, meu olho procura câmeras, né? Qualquer prédio aqui em Brasília, você vai ver que tem, no mínimo, 3, 4, 5 câmeras, né? Quer dizer, será que isso está violando a minha privacidade, já que no espaço público eu tenho a minha privacidade garantida e tem uma legislação, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Que há uma certa relativização. Existem certos espaços que não há entendimento de violação de privacidade, mas existe também a necessidade de ter alguns alertas. Por exemplo, uma das coisas mais comuns quando você entra em qualquer loja hoje em dia praticamente é assim, sorria, você está sendo filmado.
Ali é um alerta, né, de privacidade. Eu não vou entrar aqui dentro dos conceitos que é de Deleuze, que é a sociedade do controle, né? Existe todo um conceito que vem de Foucault, né? Que é a sociedade de controle, sociedade disciplinar, sociedade educativa. Os pardais, por exemplo, um pardal de trânsito, ele não visa te educar, ele visa te controlar, tirar o pé do acelerador. Ele não está buscando fazer uma educação, mas um controle. Mas isso é uma discussão, uma outra questão. Eu só queria delinear aqui esses conceitos gerais da privacidade. Agora, dito isso, pessoal, o conceito, né, então, da proteção desses dados, dos dados pessoais, né, existem várias palavrinhas que orbitam isso. Uma primeira palavra importante é o sigilo. O sigilo é um gênero que tem várias espécies, né? Então, você vai falar do dado restrito, do dado confidencial, tudo isso é espécie do sigilo. Se nós olharmos, por exemplo, então, as espécies do sigilo à luz da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, nós temos uma classificação de dado reservado, que é o dado que é protegido por 5 anos, o dado secreto, que é o dado protegido por 15 anos, e o dado ultra secreto, que é o dado protegido por 25 anos. Veja que essas são subrótulos, são espécies do gênero sigilo à luz da Lei de Acesso à Informação. Se eu olho esse gênero sigilo à luz de direitos fundamentais, eu tenho uma dimensão de privado, e eu botei aqui 17, porque a palavra privado aparece 17 vezes na LGPD. Eu tenho íntimo e eu tenho segredo. Se eu olho a LGPD, eu tenho dado identificável, dado identificado e eu tenho dado sensível. Então, veja que sigilo é um gênero com várias espécies. Por que isso é importante? Porque a gente vai falar sobre isso mais à frente em segurança da informação. Se eu, enquanto empresa, tenho que proteger dados pessoais, eu tenho que ter critério de classificação desses dados. Porque como que eu vou saber quanto de esforço tecnológico eu vou investir para proteger um dado? Será que eu tenho que usar criptografia, por exemplo, em dado pessoal e também em dado pessoal sensível? Criptografia é um recurso caro. É um recurso caro computacionalmente. Me requer mais poder de processamento, né? Mais poder de armazenamento. Poxa, então, se esse é um recurso caro, que talvez eu não consiga, a depender do tamanho de banco de dados, habilitar, porque se eu habilitar a criptografia no banco de dados inteiro, vai sentar o banco, eu tenho que usar esse recurso de proteção de dado pessoal com critério. Eu só vou criptografar a coluna que tem ali os arquivos de atestados médicos. Os outros dados, que de repente tem endereço, o telefone da pessoa, eu vou deixar em texto claro. Por quê? Porque esse endereço, telefone, é dado pessoal. Mas o dado pessoal sensível, que é o dado médico, que a lei fala que requer maior nível de proteção, eu tenho que usar um mecanismo mais robusto. Estou dando exemplo aqui, criptografia. Então, eu tenho que rotular, né, o sigilo de cada tipo de dado para poder saber, então, quanto de esforço eu vou usar de energia, de dinheiro para poder proteger o dado. Então, entender essas palavrinhas são importantes, né? E aí, no Brasil, nós temos várias legislações que vão falar de sigilo. Eu vou passar isso aqui rapidamente. Bom, eu vou fechar aqui esses 10 minutos que nos restam falando sobre essa teoria dos círculos concêntricos da esfera da vida privada. Essa é uma teoria alemã que foi incorporada no Brasil, no STF, há muitos anos, né, o Supremo Tribunal Federal, que ela fala o seguinte: existe, todos nós, seres humanos, pessoas naturais, titulares de dados, temos uma dimensão da nossa vida que é a esfera de segredo. O que é a esfera do segredo? O segredo é tudo aquilo que eu pensei, que eu idealizei, que eu sonhei, que eu tenho vontade, mas eu nunca compartilhei com ninguém. Eu não compartilhei com a minha companheira, com o meu companheiro, com o meu melhor amigo, com meu pai, com minha mãe. Este é íntimo meu, é o meu segredo. Com nunca ninguém eu compartilhei. Essa é a esfera, o núcleo mais duro da proteção do indivíduo, né? Olha, eu fui lá, tive um laudo médico, eu, Frank, que eu tenho lúpus. Eu estou com suspeita que eu tenho lúpus. Nossa, eu não falei isso para ninguém, não falei para meu pai, para minha mãe, para minha companheira, não falei para ninguém. Simplesmente entreguei esse laudo na empresa porque eu tive que me ausentar do trabalho, mas não falei para minha família porque eu não quero preocupar minha família. Isso é o segredo. Já o dado, ou a esfera individual, isso é a leitura da nossa Constituição, do nosso Supremo, né? Do íntimo é quando eu compartilho isso com alguém. Eu vou lá com a minha companheira, meu companheiro, com meu pai, com minha mãe, com meu amigo, um amigo íntimo, um amigo próximo, né? E falo, cara, poxa, tive um laudo aqui, cara, de saúde, que estou tão preocupado com isso. Veja, que eu já abri um pouco mais a luz em relação àquela informação, né? Uma próxima esfera é a esfera privada. A esfera privada é quando eu aumentei essa luz,
de repente, para alguns colegas de trabalho, na sessão de trabalho, então eu chamei lá meus colegas de trabalho, falei, pessoal, estou passando por uma situação de saúde, poxa, estou aqui, né? O pessoal, não, calma, vai dar tudo certo, conte conosco. Eu não tornei isso público. E, para além disso, é a esfera pública. A esfera pública é essa esfera onde qualquer um tem visão sobre esse dado. Isso é importante, por quê? Porque quando nós falamos, ou começamos a conversar da LGPD, a violação, a depender da profundidade que você permite uma empresa a violação de dado, maior pode ser a consequência para aquela empresa por não adequação. Veja a responsabilidade que é proteger dado pessoal e, essencialmente, dado pessoal sensível. Tudo bem até aqui? Posso avançar? O ponto é que essa teoria, juridicamente, responde algumas coisas, mas ela não dá conta mais do mundo moderno. Porque no mundo moderno, nós temos dados fragmentados em diversos e diferentes sistemas de informação, diversos e diferentes bancos de dados, que, quando correlacionados, pode gerar danos às pessoas. E como que se dá essa correlação? Quando, por exemplo, empresas coletam dados pessoais para uma finalidade e vendem para outras empresas para outra finalidade. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que sou uma academia, por exemplo, de ginástica, né? Estou pensando aqui em pensar um exemplo, e eu tenho lá uma série de informações dos meus alunos, a matrícula dele, o tipo de treino que ele tem. De repente, nessa academia, eu tenho lá uma área que faz lá prescrição de dieta, e daí eu já começo a coletar alguns dados de saúde daquela pessoa. Mas dieta, Frank, em dado de saúde? Claro que tem. Se a pessoa é celíaca, se a pessoa é intolerante a certo alimento, quando eu vou fazer a saúde, fala, você não pode comer camarão. Ah, camarão não pode? Ah, intolerante a camarão. A pessoa é celíaca. Isso é dado pessoal sensível, é dado de saúde. Então, eu sou uma academia que tem esse tipo de dado, mas, de repente, eu resolvo vender esse dado para qualquer outra pessoa, porque isso é um negócio. De repente, eu, academia, consigo ganhar dinheiro também vendendo dados dos meus alunos, né? De repente, eu não sei se vocês viram, eu não vi, mas eu vi a notícia, me parece que na semana passada, teve uma reportagem numa grande rede nacional falando que o fisiculturismo é uma das coisas que mais cresce no país. Eu não sei se alguém viu isso, né? Então, acho que eu só vi a chamada da reportagem, né? Então, dos esportes que mais cresce no país. Olha, eu sou uma academia que tem lá um monte de gente malhando e vai ter um campeonato internacional de fisiculturismo e chega na minha academia uma agência de viagem e fala, poxa, Frank, ó, você lá na academia, cara, você tem tantos alunos que malham. Cara, eu estou postando um pacote de viagem lá para esse campeonato de fisiculturismo. Será que você não pode passar o banco de dados, cara? O nome dessas pessoas, o e-mail delas, o WhatsApp, eu te pago aqui, eu te pago R$ 1. Pago aí R$ 2 por número que você me passar. Porque eu, enquanto agência, cada pacote que eu vou vender, com hospedagem, aéreo, e ingresso para poder acessar tudo, não sei o quê, visita camarim, eu vou cobrar de cada pessoa, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, se eu estou pagando para aquele banco de dados R$ 2, R$ 3 por dataset de dados, o que eu posso ganhar é muito grande e eu vou lá e vendo esse dado. Por quê? Porque eu tenho 1.000 alunos, de repente, vendo aquilo ali a R$ 2, R$ 3.000, e eu, academia, acabei de embolsar R$ 3.000 sem fazer esforço. Veja que isso é violação de direito. E está claro para todos o exemplo? Ficou claro? E daí, nós começamos a falar de uma coisa que é o risco de terceiros, né? Quando eu tenho esses dados hospedados com terceiros que não respeitam a LGPD. Mas o que importa nesse momento é essa esfera. E para fechar, então, o conceito, isso não dá mais conta porque os bancos estão dispersos no mundo, e aí entra um outro conceito que chama-se a teoria dos mosaicos. A teoria do mosaico é uma teoria que fala que fragmentos de informação, de forma isolada, nada revelam sobre o indivíduo, mas que esses fragmentos de informações, quando agrupados, muito pode revelar a respeito do indivíduo. Então, a teoria dos mosaicos, o mosaico, né, como a obra de arte mosaico, né, vai falando que quando eu olho de forma isolada uma peça de informação, eu não consigo tornar a pessoa identificável. Mas a partir do momento que eu vou correlacionando conjunto de informações, eu vou começando a montar um mosaico e vou tornando a pessoa identificável por meio de processos como esse que eu acabei de falar, de correlacionamento de dados. E eu vou fechar, então, nesse momento, esse encontro de hoje, voltando no que nós começamos a falar no início do encontro. As Big Techs, que dominam 75% do mercado de armazenamento de dados, a Amazon, Apple e Google,
tem um poder imenso, né, que gera, então, todos esses debates que nós estamos vendo modernamente, que gera, por exemplo, uma multa de 2 bilhões de dólares em relação à Apple, aplicada esse ano, não por razões de dados aqui, mas por concorrência desleal, que também tem relação com dados, né? E por isso, então, que nós temos as legislações, que vai falar, olha, empresa, qualquer que seja o setor que você atua, se você tem um banco de dados lá com dados pessoais, você tem que ter medidas para proteger esses dados pessoais, porque essa lei trata-se essencialmente de proteção de direitos fundamentais. E por isso você precisa proteger o dado pessoal, porque se esse dado vazar, se esse dado for utilizado para finalidade não específica, pode violar direitos. Então, é sobre isso que essa legislação, em termos gerais, ela vai tratar. Bom, pessoal, já são 20 e 27, né? Eu não vou aqui prender ninguém para além do nosso tempo. Só para poder, então, fazer assim, um apanhado geral aqui. Ficou claro para todo mundo aqui um pouco, né, do que se trata a LGPD e dos elementos, dos primeiros conceitos da lei? Tá claro? Ficou compreensível? Por gentileza, me sinalizem aqui, né, no chat ou Tudo bem com o por mim, joinha aqui. professor. Muito claro. Beleza, Paulo. Então, nós vamos encerrar o encontro hoje. Na próxima quinta-feira, nós vamos fechar essa ideia e vamos avançar para outros conceitos da lei. Nós vamos falar, então, quais são as hipóteses legais, né, para tratar do dado pessoal. São 10 as hipóteses legais. E para você tratar o dado pessoal, você tem que estar aderente a pelo menos uma delas. Vamos falar sobre os princípios da lei. São 10 princípios. E aí você tem que estar aderente aos 10 princípios. Vamos falar sobre direitos do titular de dados pessoais. Um dos direitos é o consentimento, e vamos falar da adjetivação do consentimento, que é justamente a razão pela qual vocês começam a ver uma série de políticas de cookies que vai te falar que você pode aceitar, configurar ou não aceitar. Isso tem relação com uma coisa chamada adjetivação do consentimento, que é uma das hipóteses legais do consentimento para tratar os pessoais, né? E pretendo fechar os conceitos gerais para começar a falar de privacidade, concepção padrão, para no terceiro encontro fechar esse tema e fechar o tema de governança de dados. Beleza? Moçada, muito obrigado. Lá no grupo, esse final de semana, eu passo a primeira atividade em relação ao nosso pilar 1, que foi direitos fundamentais. Beleza? Obrigado, bom restante de semana para vocês, bom descanso e até breve. Valeu, moçada. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, professor.